Olá, boa Olá, noite. Andréia. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo Boa certinho, noite tudo a tranquilo. todos. Boa noite, obrigada pela presença. Um desafio hoje, né? Um dia de final de campeonato. Nós Bom, aqui fazendo live. como eu sou santista, então eu estou bem tranquilo, não tem problema, estou fora da final. Tô fora da final. Meu filho que ficou em Imagino que casa os lá. papais não queiram muito estar por aqui agora, não. Não sei se já acabou o jogo, estava para acabar. Deve estar acabando. Daqui a pouco tem os fogos, aí a gente escuta. Não tem, tá tudo certo. Mandando um abraço para o pessoal, Marcelo Quirino, a Ilha, que está entrando aqui também. O pessoal está começando a entrar. O Sim. Cristiano, que é um colega nosso advogado, já colocou Santista fica na churrasqueira. Boa noite, Ilha. Boa Bom, noite, Paulo. eu vou, André, já sem muita formalidade, já falar um pouquinho do seu currículo aqui, né, que é importante para o seu, inclusive, a importância. Você que mora hoje em Guará, né? Você mora em Guaratinguetá, né? Isso, moro em Guaratinguetá, Mas é atualmente. aqui, mas sempre esteve aqui em São José também. A Sim, Andréia sim. gentilmente aceitou o convite e esta live, na verdade, é uma live. O Giovanni também, meu amigo, advogado, grande advogado, doutor Ícaro, professor também, entrando aqui com a gente, Edmilson Ribeiro. Então, na verdade, essa live é uma live diferente até daquelas que do que eu tenho feito ultimamente, que são lives mais voltadas ao tema do direito, né? Tanto que nós temos muitos colegas advogados que estão entrando aqui, a Jéssica, o Caio, mas hoje é uma homenagem ao Dia dos Pais, né? E eu, como pai, que o nosso conselheiro da OAB São Paulo, o doutor Tiago Penha, também entrando, como pai, eu achei importante a gente falar sobre este tema. O Edmilson falou aqui sem som. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, bem. Você Está está me me ouvindo ouvindo bem? bem? Eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Bom, então vou falar um pouquinho do seu currículo aqui, André. André, que é psicóloga clínica, né, formada, especializada em análise de casais e famílias pela PUC de São Paulo, formada em constelação familiar pelo Instituto Bert Hellinger, Brasil Central, supervisora da Clínica de Profissionais da área de saúde mental e atua desde 99 como psicóloga clínica de famílias, casais e indivíduos, análise de grupos e mentora do Instituto Semear também. Então, você que tem um conhecimento extremamente vasto numa área muito importante que está diretamente ligada ao núcleo familiar. Eu já quero começar aqui fazendo a primeira provocação para você, Andréia, que é justamente o tema da nossa live de hoje. Qual a importância, na sua experiência, vasta experiência, nos seus estudos, a importância da figura paterna no que diz respeito ao crescimento dos nossos filhos? Total importância. Na realidade, a educação dos filhos fica muito concentrada, até por uma questão cultural, na figura da mãe, né? E é como se o pai ficasse de figura fundo, né? De figura secundária na criação. Mas a presença do pai é tão importante quanto a da mãe, né? E porque o ambiente familiar ele é composto pelo pai e pela mãe. Na realidade, é importante que a gente diga de função materna e função paterna, porque por muitas circunstâncias da vida, a função paterna ela não é desenvolvida por uma figura de pai consanguíneo, né? Às vezes um parente, né? A gente pode pensar nas famílias que têm outra configuração. Então, a gente vai falar de função paterna e função materna. É muito importante que o pai esteja presente, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco da qualidade dessa presença, porque eu posso, e hoje é um desafio estar presente aqui e agora, escutando, né? Quando eu olho para o meu filho, eu consigo vê-lo. Quando ele me fala, eu consigo escutá-lo, né? Quando eu como, eu consigo degustar a comida, eu consigo estar no momento presente. Isso é um grande desafio, porque a gente Sim. vive um momento, né, de um momento de avanço tecnológico e a gente está no tablet, e a gente está no computador, no celular ao mesmo tempo, e a gente está pensando no momento seguinte do que a gente tem que fazer. E muitas vezes, com isso, a gente não constrói com os nossos filhos uma relação que a gente chama de relação sólida. E os filhos só podem se apoiar se a relação for sólida. Se for uma relação líquida,
É até um conceito de um sociólogo, Bauman, acho que vocês, a maior parte das pessoas devem conhecer, Sim. que fala do amor líquido, das relações líquidas, que não são relações que os nossos filhos podem se sustentar nelas, né? Então, Sim. a presença concreta, afetiva, inteira do pai é muitíssimo importante. Sim. Eu vou responder aqui, Andréia. A Ila, nossa querida colega, está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá, pessoal? Inclusive, uma informação, graças à gentileza da Andréia, nós faremos no final um sorteio para o Dia dos Pais, que não é um kit churrasco, tá? Na verdade, é um e-book. É melhor que Um isso, e-book doutor. um e-book que a Andréia elaborou, cujo tema é Como Criar Filhos Bem Resolvidos e saudáveis emocionalmente. Então, esse e-book ela vai disponibilizar para a gente, nós faremos um sorteio ao final para poder encaminhar aí para a pessoa sorteada. Então, já indo também para uma outra provocação aqui, você falou muito dessa questão da relação sólida, né, da relação líquida, e hoje nós vemos realmente estamos vivendo um momento diferente na vida de todos. A sociedade, penso eu que ela não será mais a mesma depois desta pandemia. Muitos conceitos mudarão e talvez, André, essa mudança de conceito, e nós temos que tirar as lições boas, né, da pandemia, apesar de todos os problemas sanitários, de saúde, etc., que nós tivemos, mas algumas das lições que eu acho que são extremamente importantes para todos nós é o retorno da família ao lar. É engraçado até utilizar esse termo, porque muitas famílias estavam fora do núcleo familiar. E eu faço isso uma meia-culpa, como advogado, naquela correria, o dia a dia, né? Você muitas vezes foca ali no seu trabalho, você chega, sai muito cedo e volta muito tarde, quando chega em casa, você não dá aquela atenção que você deveria dar, porque você faz parte daquele núcleo familiar e você passa despercebido. E hoje, com a questão da pandemia, o sistema home office, a proximidade dos filhos, né, os casais se aproximaram. Também nós temos uma consequência inversa disso, né, que nós tivemos um aumento percentual aí, de divórcios, mas não vamos falar da parte ruim aqui, da parte difícil, né, complicada, mas vamos falar da parte boa. Mas eu acho que esse retorno ao lar das famílias, que é curioso, faz com que nós possamos estar mais perto dos filhos. E os pais, né, falando desse personagem importante que paterno, né, a paternidade, ela começou a se repensar. Também digo isto por mim, porque você consegue avaliar o que você não estava fazendo e aquilo que você deve fazer. Na sua visão, como psicóloga, qual a grande lição talvez nós consigamos tirar deste momento complicado, porém, neste retorno ao lar, que talvez seja muito importante para o núcleo familiar? Doutor, a maior dificuldade nesse momento, o maior desafio que eu vejo é a construção da intimidade, da proximidade. Porque fisicamente, forçosamente, as pessoas estão mais próximas, né? Mas isso não significa que elas estão mais próximas do ponto de vista emocional. Muito pelo contrário, né? Sim. Então, famílias que tinham um distanciamento emocional, quando se vêem tendo um convívio muito mais frequente, com muito mais tempo juntos, né? O desafio e o pedido é como, e agora? O que tem entre nós? O que tem entre mim e o meu filho? O que tem entre mim e a minha mulher, né? E isso, na realidade, assim, o que vai fazer toda a diferença na criação dos nossos filhos é a maneira como nós nos relacionamos com eles, né? E eu digo muito que aí está implicado a vida emocional dos nossos filhos. Porque todos os nossos comportamentos, todas as nossas competências, todas as nossas dificuldades têm por trás sentimentos, emoções. Se a gente, né, estou dizendo no lugar do pai, mas a gente pensa também na figura materna, né, na função paterna e na função materna. Se nós não somos capazes de nos conectar com o que os nossos filhos estão sentindo, com a emoção deles,
nós não conseguimos estabelecer uma relação próxima, íntima, uma relação eficaz para a criação desses filhos. Porque o universo de todo comportamento, ele é mobilizado pelo que os filhos sentem. E aí tem uma coisa muito interessante, que é como é que eu, pai, ou eu, mãe, me relacionei com os meus pais, né? E necessariamente a gente se remete às nossas memórias, às marcas do nosso corpo, que eu digo que a nossa história ela está impressa, né? É uma coisa assim. Eu não estou querendo com isso dizer que a nossa história nos limita e nos condiciona para sempre, e assim será. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que a criação, a forma como eu convivi, a forma como o meu pai se relacionou comigo, como a minha mãe se relacionou comigo, tem a ver com as características da minha personalidade. Tem a ver com as minhas facilidades ou dificuldades na vida. Né? Isso também não é alguma coisa predestinada. Né? Então, assim, vamos imaginar um pai que, por acaso, tenha tido dificuldade com o seu próprio pai. Ah, então isso o impossibilita de ser um bom pai? Obviamente que não, claro que não. Graças a Deus, a gente tem muitos recursos para que as pessoas, vamos dizer assim, cicatrizem suas feridas, né? A terapia é uma delas. Mas é muito importante que eu tenha o conhecimento da minha história para que eu possa exercer a função paterna e materna. Porque, invariavelmente, a gente vê uma projeção, principalmente daquilo que a gente não soube lidar lá atrás, na criação dos filhos. Exato. Você deu uma micro aula aqui de constelação familiar. Eu adoro, gosto muito. Que você adora, mas você estudou, inclusive, mas eu acho que o que você falou, que você tocou nesse ponto é muito importante. A imagem tua está um pouco distorcida aqui, para mim. Tá? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Então, a imagem está um pouquinho distorcida. Mas a. Tá, voltou agora. Tá tranquilo. André, eu acho que saiu. Pessoal, vocês. Voltou. Beleza. Então, você já deu um toque aqui da constelação familiar, e eu acho que é muito importante isso que você falou, da questão desta história que nós carregamos. E um ponto que eu também acho importante, fazendo agora uma alusão ao que nós vivemos neste momento. Muitos pais, e aqui eu não falo por todos, mas eu falo como pai, né, de gêmeos, inclusive, de 11 anos, Ana Clara, minha assistente técnica, que está aqui do meu lado. Aqui. Tá ouvindo tudo que deixa eu ver, a Clara. Oi, Clara. Oi, tudo bem? Que gracinha. E o Enzo está assistindo o futebol dele. Mas, na verdade, o que eu acho importante a gente colocar que muitos pais que, em um momento anterior, não estavam justamente se atentando a essa questão do resgate histórico, né? Daquilo que aprendeu, tantas coisas, as coisas boas e as coisas ruins. A vida é um aprendizado constante, como dizia, né, até um jurista, o Rui Barbosa, mas o fato da gente ter aprendendo, né, com os erros, aprendendo com os acertos, talvez este isolamento, esse momento que nós vivemos hoje, faça com que os pais, a figura paterna, ela comece a se repensar, e aqueles que não estavam efetivamente atuando com respeitando, na verdade, a sua história, né, a história familiar, possam começar a engrenar, iniciar agora realmente um trabalho de resgate. Eu vejo hoje muitos amigos que não tinham tanto contato com os filhos e começaram a estar mais perto dos filhos. Valorização de algumas coisas pequenas que nós passávamos despercebidos no dia a dia e que hoje muitos dão valor, né? Você sentar com seu filho para assistir um filme, né? Para você estar ali 1 hora, 2 horas com ele dentro da tua casa, você e o seu filho, isso está se tornando algo tão valoroso que antes ele ficava muito minimizado quando você colocava um simples passeio no shopping.
que não era aquele contato pessoal com o seu filho, não era aquela troca de experiências e o resgate histórico, né, que muitas vezes a gente tem. Então, achei muito bacana você colocar essa informação. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, André. Qual o ganho para o filho hoje, né, que tem uma relação mais efetiva, mais constante com o seu pai? Eu vou falar agora, por conta dessa pergunta, eu acho que o que mais pais e mães gostariam de ver acontecer com seus filhos. Quando existe essa presença mais efetiva, mais afetiva, mais próxima, mais sólida, isso é pesquisa científica, não sou eu que estou falando, tá? Tem Sim. um pesquisador que chama John Gottman, ele estudou 21 anos, ele fez uma pesquisa por todo esse tempo, com várias famílias. E essa pesquisa é da Universidade de Harvard. Ele comprovou, através dos estudos dele, que os pais que são mais próximos dos seus filhos permitem que esses filhos, o benefício, né, o maior benefício, além de se expressar melhor, de interagir, de se relacionar melhor, de ter mais empatia, de saber se posicionar. Esses filhos são filhos que prosperam muito mais e sabem se defender e se proteger dos perigos da vida. É uma coisa muito interessante, sim. Muito interessante. Isso não sou eu que estou dizendo como psicólogo. Eu poderia dizer também, porque eu sou testemunha disso no consultório. Mas eu estou validando até a minha percepção por meio dessa pesquisa científica. Isso assim, é muitíssimo importante, né? Para que os nossos filhos consigam não só a saúde física, mas como a saúde emocional também. E aí, pegando disso, desse gancho seu, Andréia, eu, assim, como uma pessoa um pouco inquieta, eu vejo que hoje uma das grandes saídas da sociedade, uma das grandes formas para que nós possamos, todos nós brasileiros, darmos um salto de evolução, né? Há tantas coisas que acontecem aqui no nosso país, que é um país maravilhoso, mas que nós precisávamos avançar, ao invés de estagnar ou regredir. Eu vejo que uma das grandes saídas é a educação. E vai muito de encontro com o que você acabou de falar. E a educação, tanto a figura paterna como a figura materna, são essenciais para esse despertar e até mesmo para este incentivar, né? Porque é um incentivo constante. Nós temos que ter um incentivo diário com os nossos filhos. E aí a minha pergunta é a seguinte: em que momento, o que você diria para nós do que seria educar bem nossos filhos? Qual a melhor ferramenta, principalmente voltada à figura paterna? Eu diria que a gente precisa saber quem eles são, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, uma brincadeira, uma provocação, assim, né? Quem é o seu filho? Né? Quem são os nossos filhos? A gente poderia trazer uma primeira resposta muito rápida, né? Ah, ele é o amor da minha vida, né? Ah, ele é a bênção de Deus, ele é, enfim. Mas essa é a camada mais superficial, não desimportante, porque ele é mesmo o amor da vida, ele é o encanto, ele é, Sim, né? sim. Mas se a gente tiver uma percepção mais fina, a gente vai olhar para ele e vai saber que ele é uma somatória de coisas, que ele desde os cuidados primeiros, lá de quando era bebezinho, o colo da mãe, a forma como eu acolhi, não acolhi, eu amamentei, a presença do pai, de que forma que foi uma presença que deu suporte para a mãe, para que os dois juntos pudessem então criar seus filhos. A presença do pai é uma presença afetiva na vida dele. Ele é a maneira dele se expressar, ele é a voz, ele é a forma como ele se coloca, ele é os sonhos dele, ele é tudo isso. E quando a gente olha para os nossos filhos, a gente precisa ver tudo isso, a gente precisa saber ler o olhar dele, né? Sentir, assim, né? Outro dia eu fiz um post e tem uma poesia muito linda, se não me engano é da Cecília Meirelles, não tenho bem certeza, que ela diz que quando a gente tem filhos,
o nosso coração fica fora do nosso corpo, bate fora do nosso corpo, né? E quando a gente consegue essa conexão de intimidade, de proximidade, e só isso só vai acontecer por meio do conhecimento do que o filho sente, está sentindo diante das situações que ele experimenta, eu não consigo, então. Então, assim, como educar bem os filhos, saber quem eles são, olhar e ver, ter a presença afetiva, ser apoio. É tão interessante, assim, né? Como é que eu posso qualificar a vida emocional do meu filho para que eu possa me envolver com ele cada vez mais? Né? Sim. Por exemplo, eu posso, desde filhos pequenos, eu posso ir ajudando e sendo apoio para que eles possam resolver as suas tensões, para que eles possam conseguir resolver situações de dificuldades, de diversidade na vida, assim, né? Então, por exemplo, tem um exemplo muito interessante, acho que vale a pena eu contar essa pequenina história aqui. Ainda pensando na pesquisa do John Gottman, ele classificou 4 estilos de pai. Ele chamou, né? O pai educador emocional, o pai laissez-faire. Laissez-faire é uma expressão em francês que significa a vida é assim, né? É uma coisa que é assim mesmo. O pai desaprovador e o pai que desqualifica a emoção do filho. Né? Então, eu vou dar um exemplo e vou passar pelas 4 estações, para a gente entender um pouco. Você prefere um filho adolescente ou um filho menor? Eu, no caso, eu, Por exemplo, o menor. O menor. Então, imagina que você está ali entretido no seu celular, no seu universo, no seu mundo, né? Aí o seu filho chega até você e fala para você assim: pai, quebrou meu brinquedo, pai, quebrou meu brinquedo, né? O pai que tem dificuldade de se conectar com o sentimento do filho, ele vai olhar e falar: e aí, o que tem quebrar o brinquedo? Ah, para, pô, vai para lá que eu tô ocupado, e continua no universo dele. O pai desaprovador é aquele que critica e recrimina o sentimento do filho. Então, eu estou aqui no meu universo, no meu tablet, no meu celular, meu filho chega, a mesma situação. Pai, quebrou meu brinquedo, pai, quebrou meu brinquedo. Veja, gente, eu vou fazer um parênteses aqui. A criança que quebrou o brinquedo está com um problema seríssimo. Entende? Sim. Eu não posso olhar para isso com a minha referência de adulto, né? Porque se eu for olhar com a minha referência de adulto, eu vou falar, ai, o que tem quebrar um brinquedo, né? Mas, se eu desqualifico, se eu não ajudo a ele a resolver, se eu não me coloco como apoio, porque para ele aquilo é seríssimo, é uma dor, né? E eu preciso qualificar. Porque é assim que ele vai aprender a lidar com a emoção dele e ser inteligente emocionalmente para as relações dele. Então, o pai que é desaprovador, ele vai falar: para de chorar, menino, isso é motivo para você ficar chorando? Porque quebrou um brinquedo? O que tem isso? Engole o choro e continua no mundo dele. Sim. O pai laissez-faire é aquele que ele está um degrau na escada mais avançado. Ele é capaz de sair do universo dele, do interesse dele, pôr o telefone ao lado, olhar para o filho e falar: puxa, quebrou seu brinquedo. Pô, mãe, quebrou o brinquedo do Zezinho. Né? Então ele reconheceu que o Zezinho está chateado porque quebrou o brinquedo e foi capaz de sair do seu universo, mas ele não sabe o que fazer com a emoção do Zezinho. Essa é a questão do laissez-faire, do estilo laissez-faire. E aí a gente vai para um degrau acima, na escada evolutiva da criação dos filhos, e a gente vai pensar nos pais educadores emocionais. Olha que legal. Pai educador emocional. Então ele está lá. Vocês estão me ouvindo e vendo? Sim, perfeito. O pai educador emocional, ele está lá no interesse dele, no celular. O filho chega chorando, dizendo que quebrou o brinquedo. Ele vai parar de fazer o que ele está fazendo, ele vai ser capaz de dar atenção, olhar e ver o que está se passando. Se for uma criança, ele é capaz de agachar, ficar do tamanho da criança, para já criar uma empatia e dizer: puxa, filho, quebrou seu brinquedo,
e você está muito triste por isso, você está com raiva, você está com raiva. Você sabe que se eu fosse você, eu também ficaria? Eu também ficaria muito chateada se quebrasse o meu brinquedo. Você criou uma empatia, você disse para o seu filho que ele tá. Você deu um dicionário. É interessante porque a criança, às vezes, ela não sabe nem nomear o que ela sente. Então, você Sim, ajuda ela a se localizar, ela saber o que ela está sentindo em relação àquilo naquele momento. Você está com sim, raiva? Ou você está triste? Você percebeu que é tristeza? Você está triste? Você percebeu que é raiva? Você está com raiva? Se eu quebrasse o meu brinquedo, eu também sentiria raiva. Mas espera aí, para sim, tudo tem um jeito. E o que, que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai... Que jeito que a gente pode dar? E aí você uhum, vai ajudar a criança a solucionar aquela tensão, aquele problema que ela está sentindo como problema, né? Como sim, tristeza ou como raiva, sei lá. Cada criança vai sim, sentir de um jeito. Esse é o pai sim, educador emocional. Aí a criança, algumas vão dizer: "Ah, eu quero que cole. Vamos colar?" Isso, filho, pode, a gente pode colar. E aí você vai uhum, até a biblioteca, pega, cola, cola uhum, e mostra para a criança que tem solução, que ela pode sim, lidar com a emoção dela de uma forma que ela pode se aliviar daquela tristeza ou daquela raiva, que tem o que sim, fazer com aquilo. Isso eu sim. acho incrível, né? Não, Muito legal. incrível. E o que você falou é aquela a questão de você diminuir o distanciamento, né? Você faz com que o seu filho fique próximo a você e você próximo do seu filho. Você gera essa confiança, inclusive. Eu acho que uma das palavras mais fortes da paternidade do pai em relação ao filho é essa questão da confiança. E um exemplo, pegando desse exemplo que você deu, André, é você gera essa confiança. Porque a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, isso passa despercebido, não acontece, mas, né, voltando ao que nós vivemos hoje, essa forma de estarmos mais dentro de casa, mais próximo dos filhos, está aí uma grande forma das pessoas repensarem nas suas atitudes, né? Como pai, Sim. pai, educadores, né? Porque todo pai é um educador, toda mãe é uma educadora. E aqui uma coisa bacana da nossa live está sendo alguns depoimentos aqui. Meu querido amigo, professor Diego Rocha, do IBPJUR, colocando aqui, excelente live. Embora eu não seja pai, conheço o casal, já está na hora de ter um filhinho já, pego o pé dos dois, embora eu não seja pai, mas a minha história com paternidade é muito forte. Não por menos quando na separação dos meus pais eu escolhi ficar com meu pai. A gente fala da separação, né, que é um momento de ruptura complicado, principalmente para os filhos, mas hoje também nós vemos que os institutos, né, até da própria legislação como um todo, a questão da guarda compartilhada, o próprio judiciário como um todo, a ferramenta, eu falando um pouco do meu lado, né, na parte do direito, a máquina do judiciário hoje ela trabalha muito com a ideia, mesmo em que respeitando, né, no caso, a vontade do casal, né, no eventual divórcio, esse respeito não faz com que haja esse distanciamento dos filhos. Então, na verdade, o próprio judiciário hoje ele trabalha muito com essas oficinas de pais, essa forma de que os pais consigam estar próximos dos filhos, mesmo que com uma separação, mesmo que algumas são mais tranquilas, outras mais atribuladas, mas o importante é que eles não esqueçam daquilo que é o mais importante para o casal, que é sem dúvida não são os bens, não é a partilha dos bens, na verdade são os filhos, né? Então eu acho que hoje nós mudamos muito, graças a Deus, eu acho que a sociedade tem absorvido mais essa ideia e os próprios casais hoje repensam muito nisso, né? Inclusive os reflexos disso. E aí falando dos reflexos, André, eu também faço essa provocação. Quando os nossos filhos passam por essas dificuldades, o que você entende que o pai, né, numa situação como, por exemplo, esta, né, em que eventualmente esteja distante do seu filho, o que ele pode vir a fazer para tentar minimizar essa distância? Distância muitas vezes que é física, né? Sim, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, né? Assim, primeiro que você falou em confiança, isso é um pilar de sustentação, de proximidade e intimidade, né? E como é que a gente constrói confiança? A gente constrói confiança com previsibilidade, com constância, né? Sim, Com amorosidade, afetividade. Então, assim,
Por exemplo, quando existe um divórcio, é muito importante que a gente tenha clareza de que não existe ex-filho, existe ex-mulher e ex-marido. Ex-filho não existe. Sim, Porque muitas vezes, isso é muito comum no consultório, né? Eu sou testemunha disso, que o que que acontece? O casal não consegue dar conta do conflito conjugal e os filhos ficam como moeda de rivalidade, de troca, né? Então, assim, isso é tão importante, os filhos serem resguardados nessa hora e que o casal consiga dar conta do que eles precisam resolver. Porque, principalmente as crianças, mesmo os jovens, adolescentes, eles não têm maturidade emocional para lidar com o conflito conjugal dos pais. E para sim, eles é muito difícil, porque ali, quando eles olham, eles veem o pai e a mãe. Eles não veem o marido da minha mãe, a mulher do meu pai. E sim, quando um dos cônjuges pega os filhos como aliado numa briga conjugal, é como se ele impusesse a esse filho o olhar, por exemplo, vamos imaginar, né? Eu pego meu filho e fico lá falando horrores do pai dele, ou então eu, né, fico de alguma forma criando uma situação difícil e coloco ele sim, no meio e tenho ele como um amiguinho. Meu filho não é meu amiguinho, meu filho é sim, meu filho. Tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Se eu for amiguinha do meu filho, ele perde a mãe. Isso é sim, muito importante. Então, o meu filho precisa olhar para o pai dele com os olhos próprios de filho. Se eu contamino esse olhar, eu quebro, eu prejudico a relação que ele tem com o filho dele. Que ele tem, desculpa, que ele tem com o pai dele, né? Então é muitíssimo importante que esses pais tenham, por mais feridos que estejam, né? Porque sim. uma separação conjugal é muito danosa, muito dolorida para muitas vezes, na maioria das vezes, mas que busque ajuda profissional, que o filho fique Sim. livre disso, né? Porque filho não dá conta e isso só piora muito a situação, né? É verdade. Verdade. Bom, hoje, como eu falei no início da live, a ideia é fazer uma homenagem aos pais, né? Então, vamos Sim. deixar as separações de lado. E a gente sabe também que os pais hoje não são pais. Hoje os pais é uma palavra tão pequena, mas que tem um significado enorme, né? Nós sabemos que nós temos os pais de sangue, temos os pais de coração, os pais de criação, como você falou no início. Tem uma enorme quantidade de definições de pai, mas eu entendo que a mais importante delas é justamente essa, cria o elo com seus filhos, né? E dentro deste elo você acaba desencadeando uma série de outras situações, como da confiança, é, até do espelhamento. E aí eu quero colocar isso para você também, como psicóloga, Andréia. Existe muito aquela questão de que o filho, né, ele olha para o pai e fala, nossa, né, ele quer se espelhar no pai seja na sua atividade profissional. O meu, por exemplo, diz que não quer ser advogado de jeito nenhum, então ele não está se espelhando muito no É meu um bom caso. sinal. Não, não que não seja um exemplo em absoluto, mas Não quer é ser bom porque mesmo. ele está com opinião própria, né? Exato, não, ele já tem. Mas aí eu estou tentando conversar com ele, tento convencer também, aí eu uso um pouco ali a figura de pai ali, não, veja bem e tal. Mas muitos filhos, eles têm é natural, né, esse espelhamento. E a gente percebe também que muitos pais, eles acabam blindando esse espelhamento, não querem por incrível que pareça, a gente percebe que ou eles querem uma gerar uma independência para o filho, de tal forma que ele não tenha qualquer relação da continuidade da história. Aí eu vou fazer o link lá com a constelação familiar, lá no início. O que você acha disso? Tem uma coisa muito linda assim que a gente precisa saber, assim que eu acho que isso traz assim, isso é um presente ao mesmo tempo uma grande responsabilidade para os pais, que eles significam, eles podem transmitir uma força muito grande, vital para os seus filhos, né? Outro dia eu estava conversando com um colega que é constelador familiar e ele falou uma coisa que eu gostei muito, que é que os filhos olham para o mundo
com os olhos do pai. E isso é muito verdadeiro. Claro que, de acordo com a maturidade emocional, com a idade cronológica, cada ciclo de um jeito, mas é muito forte isso, assim, como que, se você pensar assim, puxa, e isso serve inclusive para eu lidar com a minha relação com o meu pai, né? Se eu Sim. puder olhar para a minha vida com os olhos do meu pai, o que que eu vejo? Se eu puder olhar para a vida do meu pai com os olhos dele, é como se isso crescesse em mim uma compreensão, né? Uma capacidade tão generosa, amorosa, de saber que história nenhuma é perfeita e que se houve aqui uma dificuldade ou outra, é porque ele também teve as suas dificuldades nas outras, né? E que às vezes essa dificuldade é transgeracional, vem lá de trás. Então, Sim, não tem juízo de valor, né? sim, sim. Quando eu consigo aceitar a minha história tal qual ela é, eu me torno muito mais forte, muito mais vital para a minha própria vida. E assim é com os Perfeito. nossos filhos, né? Então, eu queria muito parabenizar os pais para que eles, por conta dessa força que eles podem e devem transmitir para os seus filhos, por meio dessa Sim, relação mais próxima. Às vezes, os pais têm uma. É interessante isso. Eu percebo no consultório que é como se o pai se sentisse. Isso talvez ele nem tenha muita consciência, mas eu percebo isso quando atendo famílias, quando atendo casais. É como se o pai sentisse que ele é menos importante. Ele não consegue perceber o tamanho da importância dele. É como se ele fosse secundário na vida do filho. E isso sim, é uma compreensão, porque afetivamente o filho precisa tanto da mãe quanto do pai, né? Então, sim, sem dúvida, você sem pai dúvida. que está aí ouvindo, é muito, você, né? É muito É muito importante. Isso é importante, muito. é muito importante. Mandar um abraço aqui para o querido Isídio, elogiando a você, André, falando que você está abordando muito bem aqui o tema. Uma provocação aqui do Edmilson, muito interessante. Ele diz o seguinte: o pai é a primeira pessoa que mostra à criança que ela pode confiar em mais alguém, lógico, além da mãe. E é verdade, o que a gente falou, a palavra confiança em relação à paternidade, eu acho que elas têm um elo extremamente importante, em que pese, né, a mãe também ter esse papel fundamental e essa relação de confiança, mas parece que historicamente há essa ligação, esse elo da confiança em relação ao filho, né? Porque desde os primórdios, né? Se a gente for pensar culturalmente falando, o Uhum. pai saía para caça e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né? Então, lógico que a gente tem essa interferência cultural, lógico que a gente está em outro tempo, né? Hoje as mulheres trabalham, são independentes, têm outra vida. Mas Sim, é como se tem alguma coisa que se salva desse tempo, que é pensar que a mãe, ela cuida do colo, do acolhimento, do cuidado mais concreto, mais cotidiano, mais intimista. E o pai ensina a desbravar o mundo, desde que tenha sim, proximidade afetiva, né? exato. Tem Que é funções importante. assim, diferentes. A proximidade afetiva, assim, ela é extremamente afetiva, é extremamente importante. Eu falo até pela minha atividade interna dentro de casa, eu acho que a gente tem que ter quanto mais esse elo, mais fácil fica, inclusive na confiança que eles têm de forma recíproca, né? Você confiando neles e eles Sim. confiando em você, né? Isso é muito importante. Indo já para o nosso quase final, o papo está excelente, André. Queria fazer uma outra pergunta para você. Né, nós, como pais, né, o que nós poderíamos ajudar nossos filhos a se protegerem desta vida tão diferente que nós vivemos hoje? Uma vida, como eu falei também no início da nossa live, uma vida que agora eu acho que nós temos uma linha de corte antes da pandemia e depois da pandemia. Muitos costumes que mudaram, muitas relações que mudaram e talvez o resgate de alguns valores que estavam perdidos, né? Na vida nada é por acaso, tivemos que, né, infelizmente, perder tantas vidas aí em relação a esta pandemia, mas nós temos que tentar tirar o proveito daquilo que ficou como lição. E o que você acha como nós
principalmente os pais, né, olhando para a figura paterna, qual a grande missão deles nesta proteção dos filhos a partir de agora? Eu queria, para responder essa pergunta, fazer uma reflexão antes, que é assim, quando é que eu educo meu filho, né? Às vezes a gente acha assim que eu vou lá educar, né? Quando eu vou falar com ele. É como Sim. se tivesse um momento de educar. E é muitíssimo importante a gente saber que a gente educa o tempo todo. A gente educa sempre, né? Essa palavra, eu uso muito pouco essa palavra sempre, porque sempre é uma coisa muito determinista. Uhum. Mas, no que diz respeito à criação dos filhos, nós estamos educando o tempo todo, estando nós presentes ou ausentes. Sim. Eu educo com a minha ausência. Isso é muitíssimo importante, né? Porque a gente tem a ideia de que, por exemplo, deixa eu assistir a série como se ali entrasse a mãe. Deixa eu ser mãe um pouco, ou deixa eu ser pai um pouco, né? Sim. Mas quando eu não estou conectada ao meu filho, eu estou educando ele. Sim. Quando eu não consigo olhar para ele e ver e perceber e ouvir, né? Eu estou educando o meu filho. Quando eu minimizo a emoção e o sentimento dele, eu estou educando o meu filho. Quando eu me encanto com ele, quando eu abro um sorriso, quando eu mostro o quanto ele é importante para mim, eu estou educando o meu filho. Né? Quando eu saio de casa, a forma como eu deixei ou não deixei ele me esperando é uma forma de educar o meu filho. Então, é muitíssimo importante que a gente saiba que a gente educa sempre. E como a gente pode proteger os nossos filhos? Assim, tendo essa consciência. Então, eu estou saindo, eu vou deixar o meu filho seguro e confiante de que eu vou voltar e que em algum momento nós vamos estar juntos do jeito que é importante para ele estar junto comigo. Sim. Essa é a grande questão, né? André, vamos indo para o final. Eu queria passar para o sorteio do nosso e-book aqui, para os colegas que estão participando aqui, que estão nos acompanhando. Antes eu quero pegar emprestada um trecho de um livro, né, do José Saramago, que eu gosto muito, e ele fala sobre essa relação pai e filho, e ele diz o seguinte: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor, né, a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. E aí ele fala, perder, não há como perder. Os filhos, nós temos que lembrar que eles são apenas um empréstimo. Mas é isso, acho que é muito legal esse trecho do José Saramago, quando ele faz essa colocação entre pai e filho. André, você sumiu da tela aqui para nós. Espera aí, só um minutinho. Não sei o que está acontecendo. Já está no finalzinho aqui. Agora voltou. Voltou. Você ficou tão emocionada com o trecho do José Saramago que saiu a imagem. Mas eu acho Eu já conhecia, mas não tanto de ouvir, né? Essa frase ela é tão simples, mas tão profunda na essência que eu acho sensacional. Eu já li várias vezes isso, mas eu achei muito legal. Vamos para o nosso sorteio aqui, sorteio do seu e-book. Sim. E eu acho que a melhor coisa a gente... Você escolhe, bom, nome, vamos pelo nome de um filho, né? O nome de um pai. Eu posso... Quem tiver eu posso sugerir aqui, quem tiver o pai com nome, aí eu vou colocar o nome, vou sugerir o nome do meu pai, né? Que seria Paulo. Então, quem tiver um pai com o mesmo nome, Paulo, que mande aqui um alô, um comentário aqui, e aí depois nós enviamos o e-book para vocês, tá bom? Eu não sei se vai ter alguém.
se tiver algum Paulo, a gente já descobre aqui daqui a pouquinho. Mas é isso, André. Eu queria, já de qualquer forma, agradecer muito aí a sua participação, a sua disponibilidade em pleno sábado, num horário complicado, num pós-jogo. Talvez muitos pais aí estejam com a cabeça quente por causa da final do Campeonato Paulista. Já estou vendo fogos até atrás de você aí. Sim. Mas eu acho que o importante foi a gente conversar sobre essa figura tão importante no núcleo familiar, que é a figura do pai, né? E eu acho que isso é um grande presente. Eu, como pai, fico muito feliz de ser pai de gêmeos, ainda em dose dupla, né? Então, para mim é muito gratificante. É um aprendizado. Também eu acho que aqui na live colocaram isso, que ser pai também é um aprendizado constante, né? Então, eu acho que... Olha, vamos colocar... a Luciana aqui, Oliveira, que ela é minha cunhada, ela colocou José, é o meu sogro, né? Mas o José não vale, é Paulo. Vem um outro nome, então, André. Escolhe um nome para a gente ver se a gente... José é um nome fácil, José? Pode José. Então tá bom, então ela vai levar o e-book. Quem tiver mais José, outro José, que apareça, já mandar um alô aqui que a gente encaminha o e-book depois. E agradecer muito a tua participação, você deu uma super aula. Eu, como pai, fico feliz de te ouvir, e eu tenho certeza que os pais que puderam acompanhar a gente aqui também ficaram muito felizes. A Ilha está lembrando, né? E amanhã é o nosso dia, o Dia dos Pais. Acho que é como aquela história, apesar de ser um dia comercial, né? Um dia simbolicamente importante, acho que o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães é todo dia, a gente tem que lembrar que o Dia dos Pais é extremamente importante nesta simbologia. Então, eu fico muito, muito feliz de poder... Vale José Dirceu, colocaram aqui, olha, José Dirceu não vale. José Dirceu, colocaram aqui... pode o José, né? O Dirceu, vale Dirceu e José. Tem Dirceu e José. Não tem problema. Depois eu vou pegar essa live, pessoal, vai ficar gravada, e aí eu vou pegar os comentários aqui e a gente encaminha o e-book para vocês aí, tá bom? André, mais uma vez, suas palavras finais aí para a gente, daqui a pouco a gente é cortado aqui pelo Instagram, então eu queria já agradecer você de coração. Eu é que agradeço a oportunidade, a gentileza, né, de ter me convidado. Eu queria te parabenizar, né, não só pelo Dia dos Pais, mas eu penso que antes de ser profissional, nós somos pessoas humanas, né? E você ter esse insight, né, e se tocar, porque isso a gente não falou de direito aqui, né? Não, a gente falou não era... de criação, né? Mas assim, você ter ser inclusivo, né? De você ir buscar isso para oferecer para as pessoas que estão na sua página. Então, eu acho de uma sensibilidade, de uma capacidade perceptiva, assim, admirável. Então, meus parabéns, né? Meus parabéns pelo Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. Todos esses fogos aqui são para vocês. Né? Eu estou transformando isso para vocês. E foi um prazer. Para mim é muito... Acho que a gente falou de tantas coisas e, na realidade, assim, cada coisa que você me perguntava, eu lembrava de tantas outras, mas fica para uma próxima, quem sabe, né? Porque esse assunto não tem fim. Não, é verdade. Esses fogos, como você bem falou, muito feliz aí, esses fogos são para todos os pais aí que são pais de alma, aqueles que não são de sangue, são de coração, aqueles que são de criação, todos têm o seu papel extremamente importante na criação dos filhos. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Então, agradecer a todos que participaram. A live foi sensacional. Pegar um beijo aqui da minha filha, dar um beijão aqui. Vai dar um beijo no papai, dar um beijo no pai aqui. Aí, é o meu presente. Ela te torna pai, né? Ela e o irmãozinho dela te tornam pai. Isso é super importante. Exatamente. Mas obrigado, viu, André? Obrigado por toda a aula que você deu aqui pra gente. E amanhã todos comemorem com seus pais. Quem puder estar com seus pais, comemorem. Quem não puder estar com seus pais, pensem neles onde eles estiverem. Tá bom? Gente, um grande beijo para todos vocês e muito obrigada, doutor. Um abraço. Tchau, tchau.